Olá, gente querida, muita luz para a sua vida nesta noite de domingo. Que a presença, o consolo e a prosperidade que apenas o nosso Cristo pode nos entregar possa reinar na sua vida esta semana. No dia de hoje nós vamos clamar a Deus, nós vamos consagrar a nossa semana. Eu tenho certeza que se a sua semana que se passou foi uma semana de perdas, lutas, problemas, contrariedades, eu creio que a partir de hoje Deus ele vai escrever uma nova história. Hoje, sendo domingo, o primeiro dia de uma nova semana, nós vamos colocar toda a nossa fé em ação, através da oração, através do clamor, e todos os planos negativos que talvez estejam se levantando contra a sua casa, a sua família, os seus negócios, uma vai cair por terra. Eu tenho certeza que nesta noite, noite de consagração da nossa semana, Deus ele vai ouvir o nosso clamor e ele vai nos responder. Se você ainda não preparou o seu copo com água, como já é de costume nas nossas orações da noite, prepare o seu copo com água para o momento da oração. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você já pode também estar se inscrevendo. E também, pessoal, compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama, com pessoas que você sabe, você vê que está precisando de ajuda, você nota isso no semblante, no olhar. Então mande esse vídeo para ela, compartilhe com ela esse vídeo, porque nós vamos orar. A oração, ela tem o poder de trazer vida aonde a morte tem reinado. Você sabia disso? Você sabia que a oração ela pode fazer com que os céus se abram em favor da sua casa, do seu trabalho, da sua vida espiritual, da sua vida sentimental, conjugal, familiar? Deus ele pode mudar a nossa história por meio da oração. Por isso que nós temos que estar em constância na oração. Nós não podemos parar. A fé não pode parar, não pode parar. Coloque nos comentários, você que crê nisso, coloque nos comentários, coloque: a fé não pode parar, porque ela não pode parar e nós não vamos permitir que a nossa fé ela venha parar. Por isso, no dia de hoje, vamos falar com Deus, nós vamos clamar. Eu tenho certeza que Deus ele vai nos abençoar, tá bom? Esta semana, grave isso por favor, pessoal, será uma semana de grandes bênçãos e de grandes milagres na nossa vida. Mas antes de nós realizarmos a oração da fé, a oração da consagração da semana, eu quero ler com você uma palavra, e eu creio que esta palavra ela vai revelar muitas coisas, esta palavra ela vai trazer hoje como revelação. Acompanhe comigo, por favor, aí em tela cheia, aquilo que está lá no livro de Isaías 45, versículo 18, por favor. Olha o que a Bíblia vai dizer, olha o que a Bíblia ela nos revela nesta noite. A Bíblia diz assim, pessoal, acompanhe comigo, por favor. Ele diz: porque assim diz o Senhor. Perceba que não é o homem falando, não é apenas um profeta falando. Aqui quem está falando é o próprio Deus, o nosso Cristo, aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Então ele diz: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Dois pontos. Eu sou o Senhor e não há outro. Perceba que quem está falando é o nosso Criador. E ele está dizendo, o Deus que criou os céus, a terra, e ele deixa um detalhe muito importante nesta mensagem, que ele vai dizer que ele não criou os céus e nem a terra para ser um caos. Deus não criou o ser humano para ter uma vida de caos. E quem está falando isso não sou eu, é a palavra de Deus quem está dizendo. Acompanhe comigo novamente, por favor. Ele diz, versículo 18, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra
que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Você sabe que quando nós falamos de caos, a palavra caos, ela tem um significado muito grande. E um dos significados da palavra caos é desordem, confusão, destruição. Aonde existe o caos, ao invés da paz, a destruição ela reina naquele lugar. Só que Deus está hoje nos dizendo que Ele não criou o ser humano para ter uma vida de caos. Você acha que Deus ele permitiu que você casasse, que você construísse uma família, para que a sua família hoje fosse um caos? Você acha que Deus criou o ser humano para ter doença, dívidas, problemas espirituais dentro de si? A Bíblia está dizendo que não. Mas aí você me pergunta, mas bispo, se Deus não criou a humanidade, se Deus não criou os céus e a terra para ser um caos, por que a vida do ser humano hoje, quando a gente olha, e a gente não precisa ir muito longe, talvez quando você está olhando, você olha para a sua vida, para o seu casamento, para a sua vida financeira, você, ao invés de ver a prosperidade, a mão de Deus agindo, abrindo portas e caminhos, o que você vê talvez tenha sido o retrato do caos. A desordem, a confusão, a infidelidade, a traição, problemas e mais problemas. Só que Deus ele está hoje nos revelando por meio desta palavra que a vontade dele nunca foi que o ser humano tivesse uma vida de caos. O caos ele entrou no mundo por meio do pecado, pessoal. Lembra de Adão e Eva? O caos entrou no mundo naquele momento. Naquele momento que Adão e Eva comeram do fruto, naquele momento que eles desobedeceram à voz de Deus, naquele momento que houve a quebra da aliança com o Criador, o caos ele entrou. E sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje, para nós já entrarmos em oração? Ele está dizendo que a única maneira de nós termos a restituição da vida que Deus preparou para a nossa vida é fazendo dele o Senhor de nossas vidas. Olha o que a Bíblia está dizendo, pessoal, acompanhe comigo por favor novamente. Ele diz, Deus aí ele está mostrando o problema, a consequência do pecado. Ele está dizendo que ele não criou os céus e a terra para ser um caos, mas a terra está um caos. A vida do ser humano, na sua grande maioria, está um caos, mas ele não criou o ser humano para ter uma vida de caos. E ele deixa aqui a revelação de como mudar isso, de como sair das trevas para a luz, de como sair de uma vida, sofrida para uma vida de vitórias. Ele diz, porque assim diz o Senhor que criou os céus e a terra, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Deus ele criou o ser humano para que a vida dele pudesse habitar a presença de Cristo. E você sabe que aonde a presença de Cristo habita, a doença não pode prevalecer. Aonde a presença de Cristo habita, os problemas não podem prevalecer. É uma questão de entendimento, é uma questão de sabedoria. É uma questão de nós colocarmos a nossa visão em ação. Quando a luz ela entra, consequentemente, as trevas elas têm que sair. Mas olha por que a vida de muitas pessoas ainda continuam um verdadeiro caos. Nós já vamos entrar em oração, mas essa palavra ela tem que ser liberada ao seu coração nesta noite, porque se você fizer hoje de Deus o seu Senhor, Ele vai mudar a sua história. Ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Repita comigo, diga, Deus é o Senhor e não há outro. Não existe outro Deus, pessoal. Enquanto a nossa vontade
enquanto a nossa vontade for o Senhor de nossas vidas, enquanto formos guiados pela nossa vontade, pelos nossos próprios anseios e desejos, a nossa vida vai continuar um caos. Mas se a partir de hoje nós fizermos uma aliança com Cristo, um pacto com o Criador, de fazer dele o Senhor de nossas vidas, ele vai entrar com providência. E ao invés de trevas, agora haverá luz na nossa vida. Ao invés de problemas, haverá solução. Porque quando a Bíblia fala de luz, ela está falando de solução. Jesus, ele é a luz do mundo, ele falou isso. Jesus, uma certa vez, ele deixou claro dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E quando ele estava falando que ele era a luz do mundo, ele estava dizendo: eu sou a única solução para o ser humano. Se o ser humano estiver debaixo da minha presença, ele terá essa luz, ele terá essa vida plena. É óbvio que nós não podemos ignorar que o cristão verdadeiro, ele vai enfrentar lutas, problemas, ele vai enfrentar situações adversas na sua caminhada. Eu não estou dizendo que aquele que tem a bênção de Deus não vai enfrentar lutas, só que aquele que é da fé, aquele que é de Deus, vence o mundo. Aquele que é de Deus vencerá a morte, porque Jesus venceu a morte. Jesus falou: no mundo vocês terão muitas aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se o nosso Cristo venceu, nós que fazemos parte da presença dele, nós que temos aliança com ele, nós que fizemos dele o Senhor de nossas vidas, ele também fará com que nós venhamos vencer. Você compreendeu essa palavra? Deus, ele falou contigo. Deus, ele quer fazer com que a sua vida seja habitada, não a infidelidade, não as trevas, não a doença, não a miséria, não o fracasso, não o flagelo, mas ele quer que habite a paz, a alegria. Esse é o plano original de Deus. Antes do pecado entrar, a vida do ser humano era mil maravilhas, mas depois que o pecado entrou, a destruição ela veio. Portanto, Deus está dizendo: faça de mim o Senhor de sua vida. E fazer dele o Senhor de sua vida, da nossa vida, é nós priorizarmos Deus em tudo. Antes de qualquer decisão, peça orientação para ele. Antes de você agir, consagre isso a Cristo, porque fazendo isso, você estará demonstrando, não apenas com palavras, porque o que Deus ele considera não é aquilo que a gente fala, pessoal, mas é aquilo que a gente faz. Muitas pessoas dizem que Deus é o Senhor de sua vida, mas toda direção que o mundo as dá, aquela pessoa, ela obedece. E às vezes ela acaba ignorando a vontade do Criador, e a gente não pode ser assim. Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Ele não criou o ser humano para ter uma vida de caos, e o seu casamento, a partir de hoje, o que vai habitar é a felicidade, é a paz, é a alegria, é a prosperidade. Tome posse desta palavra. Vamos falar com Deus, pessoal. Vamos clamar o poder maior. Vamos invocar o nosso Cristo nesta noite e vamos consagrar de igual modo a nossa semana. Fecha os teus olhos, porque é momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na tua presença nesta noite de domingo, e sendo hoje o primeiro dia de uma nova semana, queremos consagrar esta semana em teu altar. Sabemos que tudo aquilo que começa bem tende a terminar bem. Além do mais, consagrando a nossa semana ao único Senhor e Salvador da nossa alma. Queremos fazer uma aliança, um pacto contigo nesta noite, uma aliança de
priorizar não a nossa vontade, não aquilo que o mundo nos diz, mas aquilo que o Senhor nos dá como direção, meu Pai. Por isso entra na nossa batalha, nas lutas que este povo tem enfrentado, e que todas as guerras, todas as privações e problemas que se levantam contra esse povo, contra essas pessoas, que esses problemas caiam por terra a partir de hoje. Meu Deus, dê forças para o teu povo, que esta semana seja uma semana de grandes vitórias, que esta semana, ao invés, meu Pai, de um problema, venha habitar a transformação, a luz, a mudança de vida para a glória do teu nome. Repita comigo assim estas palavras, diga: Espírito Santo, eu faço contigo uma aliança diante do teu altar. Diga: meu Pai, eu serei fiel a ti. Diga: eu viverei para glorificar o teu santo nome. E eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor vai ser comigo na minha luta, na minha guerra, na minha batalha. Diga: eu vencerei todos os problemas que se levantam contra a minha vida. Diga: a partir de hoje, o que vai habitar na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nos meus caminhos, não é mais a destruição, o caos, a negatividade. Diga: a partir de hoje, o que vai habitar na minha vida é a prosperidade, é a vida longa, é a alegria, é a transformação total e completa dos meus familiares. Diga: eu consagro a minha vida, a minha família e esta semana diante do Senhor, para que o Senhor esteja comigo em todas as minhas batalhas. Meu Deus, que o Senhor venha consagrar esta água, este copo com água, que esta água seja um santo remédio para curar, libertar e transformar a todos aqueles que estão vivendo esta fé. Digam glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Beba um pouco desta água e pela fé seja abençoado. Eu creio que o Espírito Santo falou contigo. Deus não criou o ser humano para ter uma vida de caos. Aí você me pergunta: Bispo, mas por que a vida do ser humano está um caos? É por causa do pecado, é por causa que as pessoas não querem viver para Deus. Veja que as pessoas, elas priorizam tudo, todas as vontades, menos a vontade do nosso Criador. E a partir de hoje nós vamos priorizar a vontade de Deus, que a presença de Cristo prevaleça na nossa vida, pessoal, que esta semana seja a melhor semana da nossa história. Essa semana você vai tomar posse de coisas extraordinárias. Você crê nesta palavra? Você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Inclusive, eu quero fazer contigo um propósito de fé, e Deus, ele colocou isso dentro de mim, foi antes mesmo de gravar esse vídeo. Antes de gravar o vídeo, eu estava meditando na palavra. Deus, ele me deu essa palavra para me entregar para você nesta noite, e Deus, ele abriu o meu entendimento para que nós pudéssemos usar a nossa fé. E quem viver a fé verá a grandeza de Deus. O que você vai fazer a partir de hoje? Essa semana vai ser a semana da habitação. Deus não criou o ser humano para que a vida do ser humano habitasse a tristeza, a amargura. Você compreendeu a palavra. Deus, ele criou o ser humano para que habitasse a presença dele. E aonde a presença de Cristo está, ao invés de tristeza, o que se tem é alegria. Ao invés de doença, o que se tem é prosperidade. Ao invés de miséria, o que se tem é bênçãos sem medidas. Então o que nós vamos fazer? E eu também vou viver esta fé, tá bom? Todos nós vamos dar as mãos e nós vamos viver esta fé. Eu quero que você pegue uma folha em branco na sua casa, se possível for ainda hoje ou amanhã, não tem problema, mas o mais rápido possível você deve fazer isso. Você vai escrever nesta folha, preste bem atenção, pessoal, por favor, não desvie sua atenção, por favor.
Deus está dando hoje uma direção que pode mudar a história da sua vida. Você vai pegar uma folha em branco, uma folha qualquer, e você vai colocar nesta folha aquilo que você quer que habite a partir de hoje na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios e na sua vida como um todo. Então você vai pegar uma caneta, e vai anotar. O que você quer que habite a partir de hoje? Você vai colocar nesta folha. Assim que você escrever o seu pedido, você vai pegar o seu telefone, por favor, entenda isso. Você vai tirar uma foto desse seu pedido e você vai mandar para o meu WhatsApp. Esse WhatsApp que aparece aí no rodapé do seu televisor. 0 operadora 11 94497 4455. Você vai tirar uma foto do seu pedido e vai mandar para o meu WhatsApp. Eu vou pegar todos esses pedidos. Eu vou fazer questão de imprimi-los. Eu vou imprimir o seu pedido e eu vou estar marcando um dia para mim estar subindo ao monte para clamar a Deus em favor da sua vida. E quando eu chegar no monte com os seus pedidos, eu vou falar para Deus: Senhor, está aqui aquilo que o teu povo deseja na vida deles. Eles não querem mais a destruição. O teu povo quer viver aquilo que o Senhor planejou desde o início. E eu tenho certeza, pessoal, que Deus ele vai ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Você vai viver esta fé. Você não vai jogar a toalha, pelo contrário, você vai vestir essa camisa e você vai viver esta fé. E se você crê que esta orientação, ela de fato vem de Deus para a nossa vida, nós vamos também apresentar esta semana, ou você pode apresentar também no mês por vir, não tem problema. Você vai apresentar essa semana, e só um detalhe, o seu pedido tem que ser mandado essa semana para mim, tá? Aí a sua oferta que você vai estar apresentando e fazendo um voto com Deus, como voto da confiança em Deus, você vai apresentar então uma oferta simbólica. Uma oferta simbólica você vai estar apresentando. Se você tem fé para apresentar uma oferta que corresponde à sua idade, você vai estar fazendo. Bispo, eu tenho 35 anos. Então você vai apresentar uma oferta de R$35. Bispo, eu tenho 19 anos. Então você vai apresentar uma oferta de R$19. Bispo, eu posso apresentar uma outra oferta? Faça de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas pessoal, por favor, não deixe de viver essa fé. Você vai mandar para mim o seu pedido, eu vou fazer questão de subir ao monte e nós vamos clamar. O nosso clamor, ele vai subir aos céus. E eu vou mostrar para você, não hoje, mas amanhã sem falta, eu vou mostrar para você o testemunho de uma senhora que estava com um tumor nas costas, mas por meio de uma oração. Ela mandou oração para a gente clamou por ela, clamamos por ela, e Deus ouviu a nossa oração de uma maneira tão gloriosa que passou-se, eu acho que 1 semana e meia no máximo, o caroço estourou, o tumor estourou, e hoje a pele dela está lisinha. Eu vou mostrar para você. Ela mandou para mim fotos, ela mandou a foto para mim, e ela mandou também o áudio falando do testemunho dela, tá bom? Então, só recapitulando, o seu pedido você escreve e manda no meu WhatsApp, e a sua oferta de fé, você vai estar apresentando nesse número que aparece aí, essa chave Pix. Você pode estar apresentando nesse ministério Bispo Iago Pereira. Se você não crê, não precisa fazer, mas se Deus ele falou contigo, se você nos vê como homem de Deus, se você acha que nós estamos usando um meio para tentar tirar aquilo que você tem, não precisa fazer, não faça. Mas se você crê que isso é algo que Deus ele preparou para abençoar os seus caminhos, então faça com fé. Deus ele há de te abençoar, tá certo? Você pode apresentar tanto aí por meio da chave Pix, que aparece no rodapé do seu televisor, ou também nós temos a conta bancária Bradesco, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo a conta Bradesco, que é agência 98, conta corrente é 91
521, dígito 1, e aí você pode estar apresentando no nosso ministério, tá certo? E tudo que você plantar, o Espírito Santo ele vai te abençoar. Pessoal, vamos dar as mãos, vamos viver essa fé, porque este mês que está por vir, o mês de agosto, nós vamos contemplar coisas extraordinárias, tá bom? Você vai nos ver falando essa semana toda sobre este propósito, porque essa palavra, ela vai mudar a nossa história, tá certo? Muita luz para a sua vida, pessoal, que o Espírito Santo lhe abençoe e que as mais ricas bênçãos do nosso Criador estejam presentes na sua casa, na sua família e em tudo que você realizar. Deus abençoe, que o Espírito Santo te abençoe.